aí, galera, massa? Vamos aqui dar continuidade ao nosso curso do Real ao Digital, Marketing Político Eleitoral 3.0, aqui pela Universidade Leonel Brizola, pela Fundação também, né, do PDT. Então, galera, a gente vai falar agora, né, o que é que eu posso no digital, né, quais são os materiais, quais são os requisitos, o que é que eu posso fazer no digital no processo eleitoral, né? No processo eleitoral, a gente precisa de alguns materiais, né? A gente precisa de sites, e aí é uma coisa que muda da eleição passada para cá. Por qual motivo? Porque eu vou falar um pouquinho mais na frente, porque isso é um critério das plataformas, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre porque hoje você precisa de site ou de sites, tá bom? Uma outra ferramenta, os outros materiais são suas próprias redes sociais, né? Elas precisam estar configuradas, elas precisam estar atualizadas em diversos aspectos, né? E, por exemplo, para cada plataforma tem seus critérios de... Eu vou voltar, tá bom? Pode começar. E aí a gente vai falar agora dos materiais, né? Quais são as coisas que a gente precisa hoje ter nas redes sociais aí, né? Então, dentre elas, site ou sites, né? Eu vou falar um pouco mais na frente, porque há essa necessidade real hoje de ter sites. As suas redes sociais, né? Então, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, todas essas plataformas de redes sociais, WhatsApp, Telegram, que são consideradas redes sociais também, que têm algumas finalidades, né? E aí a gente precisa estar em configuração. Você precisa, para fazer algumas coisas no digital, você precisa de site. Não estou dizendo que é obrigatório ter site na sua campanha, né? Mas para algumas funções, algumas finalidades, que eu vou mostrar um pouco mais na frente, isso você vai precisar por causa das redes sociais, tá bom? Blogs também você pode ter. Aplicativos, então, campanhas maiores, principalmente quando você está falando de grandes cidades, capitais, cidades a partir ali de 200 mil eleitores, já tem a questão de aplicativos, né? Para você estar utilizando na sua campanha, facilitando ali o contato direto. E também programas, né? Então, assim, programas de e-mail marketing, URA, por exemplo, né? O que é URA, Eugênio? Aquelas ligações automáticas, né? Então, tem uma central de que você tem um contato do eleitor, né? Tem aquela também de você mandar pelos correios alguma correspondência, também para o seu eleitor, alguma carta, que a gente chama de mala direta também. E também tem disparo automático de mensagens, uma série de outras coisas também para vocês utilizarem, além, por exemplo, programas de edição, programas de publicação. Então, a gente tem diversas ferramentas aí, são materiais necessários para a sua campanha no marketing digital, né? Isso depende muito do que você vai fazer, né? Eu quero deixar claro aqui para você que, dependendo do foco e da capacidade de atuação, se você vai, por exemplo, dar mais força, dar mais ênfase, botar mais recursos no marketing digital, quanto mais esforço no digital, maior a necessidade de ter esses materiais. Por quê? Porque o processo orgânico, só a publicação de redes sociais, ele é limitado, né? Então, de repente, você não vai ter tanta flexibilidade, rapidez e dentre outras coisas aí nesse processo, tá bom? E aí, os outros materiais, como eu falei na aula passada, equipes, né? Então, no digital, você tem alguns profissionais que trabalham diretamente, desde o fotógrafo, do videomaker, do design, do editor, do jornalista, do copyright, né? Ou de um gestor, tráfego também, editores, N's, né? Produtores de conteúdo. Então, você tem no marketing digital, você precisa de uma série de profissionais. Você vai ter profissionais multiuso. Então, por exemplo, você vai ter profissionais ali que conseguem fazer 5, 6 dessas funções, mas isso depende do tamanho da sua campanha. Então, quanto menor a sua campanha, quanto menor o escopo, quanto menor a cidade, quanto menor tudo,
menos pessoas você precisa. Então, por exemplo, vamos falar aqui para uma campanha de uma cidade com 20 mil habitantes. Na sua equipe de marketing digital ali, você precisa de uma pessoa multitarefa. É uma pessoa que vai conseguir tirar foto, vai conseguir editar ao mesmo tempo, vai conseguir fazer algumas coisas aí operacionais, né? Quando a gente está falando numa campanha de uma capital, não, aí você já precisa de uma equipe mais robusta. Por quê? Porque você vai ter que dividir tarefa, né? Então, assim, por causa do volume e tudo mais, depende muito dos seus objetivos, né? Você precisa de um local de apoio, né? Então, por exemplo, você precisa, se você quiser dar qualidade, você vai ter que montar um espaço como esse, que eu estou fazendo a gravação nesse momento aqui, né? Então, pegar na sua casa ou no seu escritório algum espaço, por exemplo, montar um setup, montar um pequeno estúdio, como esse que a gente está fazendo a gravação aqui, com microfone, computador, uma tela de televisão, uma projeção, um cenário, né? Aqui, basicamente, é somente uma cortina e com as luzes de LED. A gente tem umas luzes aqui. Eu não sei se tu consegue fazer um favor para mim? Vê se mostra essas luzes aqui, né? Para a gente mostrar para o pessoal que a gente tem alguns equipamentos, né? Alguns investimentos são mais baratos, outros são mais caros, mas isso depende muito da sua capacidade e dos seus interesses, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui a gente tem uma iluminação própria. A gente, por exemplo, eu vou mexer nesse aqui, ó, que é um LED, ó, um LED azul, né? Para a gente fazer um contraste. Opa, voltei certo? Tá certo? Tá bom, né? E aí você precisa de alguns artifícios aí. Você precisa montar um pequeno cenário. Pode ser simples, né? Pode ser simples, mas também pode ser mais robusto. Por exemplo, você pode fazer na mesa da sua casa. Isso depende muito da qualidade e da forma que você quer fazer. Por exemplo, você consegue fazer numa mesa de bar, por exemplo, né? Você consegue fazer quem mora no interior, na áreas ali, no quintal. Você consegue... O que você quer propor vai muito na pegada das suas condições reais, né? Tem gente que faz dentro do quarto, por exemplo, pega o celular, tá andando, vai fazendo as gravações. Isso depende muito do que você tem ao seu alcance. Muita coisa aqui você consegue fazer somente com o celular. E aí você vai buscando acessórios, né? Então, assim, aqui a gente está usando um microfone profissional. A gente está aqui na sede da Fundação do Partido. Nós temos uma mesa de luz, nós temos uma mesa de corte, de vídeo, a gente tem uma mesa de som, nós temos um computador apropriado para isso. Nós estamos aqui filmando com uma filmadora, não é pelo celular, é uma câmera filmadora profissional. Mas isso não impede que você use somente o celular. Isso não impede, né? Por exemplo, agora, quem for usar celular, uma coisa que eu digo é comprar um microfone lapela para diminuir o efeito sonoro, as distorções, por exemplo. Usar alguns aplicativos, né? Por isso que eu falei de programas lá, né? Lá na frente, aplicativo de celular. Saber mexer em algumas ferramentas, como o Canva, né? Que são plataformas que você tem aí à sua disposição de forma gratuita, né? E aí você tem também os serviços de internet, né? Quando estou falando de serviços de internet, pessoal, é a sua operadora de internet, né? A sua banda larga, né? A quantidade de velocidade, de download, upload que você precisa, a internet do seu celular, porque às vezes a gente faz matérias em locais longes, né? Distantes. Como eu já falei dos equipamentos, né? Estava falando agora a questão dos equipamentos que você vai usar e também de suporte técnico. Quando estou colocando suporte técnico, é na perspectiva de aconteceu alguma coisa no seu celular, ou no seu equipamento, ou no programa de edição que você tá fazendo e não consegue finalizar aquela atividade ou tarefa. Aí você precisa realmente de um suporte técnico para que possa estar te ajudando nesse processo de materiais, né? E aí a gente tem também quais são as formas de que a gente pode fazer na internet. A gente tem um processo de postagens, né? /copy. Então, como é que eu consigo fazer isso, propaganda na internet, né? Então, assim, a gente tem essa questão
das postagens /copy. Eugênio, o que é copy? Copy é copyright. O que é copyright? São textos que a gente produz para que a gente possa estar utilizando nas descrições das imagens, nas descrições do vídeo, na produção de um conteúdo como esse, por exemplo, as palavras que eu estou falando aqui para vocês, esse conteúdo, ele está tudo aqui memorizado. Então, mas eu produzi todo o material que vocês estão acompanhando, tem nessa nossa apresentação que vocês vão ter acesso. Então, eu passei aí umas 2 semanas, o quê? Editando esse material, estudando sobre isso, aperfeiçoando as informações que eu já tinha para trazer para vocês. Mas vocês estão vendo aqui que estão por tópicos. Eu poderia muito estar usando um texto formal aqui, como acontece no jornalismo, por exemplo, no jornalismo, e ter aqui um teleprompter. Um teleprompter é um equipamento, por exemplo, que tem um texto e eu olho para ele, olhando para a câmera e vou lendo o que vai passando nele, né? É utilizado muito em TV, jornalismo, essa questão do teleprompter. E aí a gente tem esse processo de copy, né? Então o copy está muito ligado também às nossas aulas lá de gatilho mental. Como é a construção do nosso texto, seja ele visual, seja ele escrito, seja ele falado, né? E aí a gente vai utilizando essas metodologias e incluindo um texto de persuasão, né? A copy trabalha muito no processo de um texto que leve o eleitor ou qualquer outra pessoa a fazer um processo de tomada de decisão, né? Aí, no mundo da internet, a gente fala muito de criativos, né? Então, a gente está falando de artes e criativos. Qual é a grande diferença dos criativos do real para o digital? No real, é porque o criativo ele tem todo um passo a passo. Por exemplo, vamos falar do santinho, do teu folder, do teu bottom. Tu tem que aprovar a arte. Tu não sabe se de repente você aprova a arte, você concorda com aquela arte e você acha que aquela identidade visual tá boa. Aí você tem que pedir orçamento, tem que mandar para a gráfica vai reproduzir, aí depois você vai pegar esse material e vai ter que distribuir. O que acontece? Se tu mandar fazer 1 milhão de santinhos, por exemplo, e do meio da campanha para o final você não gostou mais do santinho, teve uma outra proposta, alguma coisa do tipo, tu não consegue fazer. Por quê? Porque é muito caro reproduzir esse material novamente. E aí você termina tendo que ter esse material até o fim da campanha, com uma identidade visual. O que acontece em algumas campanhas, principalmente campanhas majoritárias, a identidade visual ela pode mudar do meio para o fim. Por qual motivo? Porque eu vou me adaptando. Na campanha, rapaz, eu usei essa paleta de cores, não foi muito boa, não foi aceita pela galera. Eu vou mudar aqui a logomarca, né? Eu vou mudar aqui a paleta de cores, vou mudar o formato. No real, né, no físico, isso é muito caro, porque a gente está falando de valores, está falando de tempo, a gente tem uma série de pré-requisitos. Já no digital, não. No digital, a gente pode brincar de ter, por exemplo, um santinho com 10 cores diferentes, né, com fundos diferentes. Por exemplo, eu estou mostrando aqui para vocês. Não sei se vocês perceberam que o que a gente chama de criativo é a nossa apresentação que está aqui. Cada aula está com um fundo diferente, mas algumas informações elas não mudaram. Essas linhas aqui sempre vão ser brancas e amarelas. Do lado tem a logomarca da ULB. Do outro lado aqui embaixo tem a minha logomarca. E elas não mudam. Elas não mudam de posição, elas não mudam de cores. E sempre o mesmo formato. Uma outra coisa que está aqui, sempre a mesma fonte que eu estou utilizando. Geralmente estou usando cores mais neutras, como preto, branco, né? Diretamente. E eu uso alguns elementos. Mas a identidade visual dessa apresentação basicamente é a mesma. O que eu estou mudando aqui é que tem gente que vai gostar mais de amarelo. Tem gente que vai gostar mais de um fundo 3D, que está esse aqui, que está um roxo, azul, verde. Tem gente que vai gostar mais de uma fonte escura. Então, no decorrer, por exemplo, vão ser 14 aulas. Vocês vão ver 14 fundos diferentes. E seriam 14 criativos. Mas, basicamente, é o mesmo. O que eu estou mudando é o fundo. Então, tem gente que vai gostar mais de um, vai ter gente que vai gostar mais de outro, que é natural, porque nós somos diferentes. E aí a gente consegue fazer isso no digital.
identificar, por exemplo, vou falar de posicionamento, nós vamos falar de tráfego pago. E no tráfego pago, por exemplo, eu uso todos os meus criativos para ver qual é aquele que converte, qual é aquele que dá resultado. Então, no digital, a gente consegue fazer isso, né? Por exemplo, eu posso testar aí 10 palhetas de cores diferentes e aí, com 7 dias de campanha, os algoritmos, aí, os números das redes sociais e da internet vão me dizer, olha, dessas 10 paletas de cores que você utilizou, o que dá mais retorno, o que tem maior interação e maior engajamento são essas 2 paletas de cores. E aí eu tomo uma decisão baseada no quê? Baseado no algoritmo. Então, de 10 opções que eu tinha, eu vou trabalhar em cima de 2. Por quê? Porque essas 2 paletas de cores, por exemplo, é que estão me dando resultado, né? Da forma, do tipo. Lembrando que cada pessoa absorve diferente. Por exemplo, tem conteúdo de pessoas que ele vai ser escrito. Tem conteúdo que vai ser vídeo. Tem conteúdo que vai ser áudio. Por quê, Eugênio? São diferentes. Porque depende da plataforma que você vai utilizar. Por exemplo, quem não tem muito acesso à internet ou tem um serviço limitado de internet, no WhatsApp é melhor mandar um vídeo ou melhor mandar um áudio? Tem gente que vai preferir um áudio, por exemplo, diferente do YouTube, que tem que ser vídeo. Diferente de outras plataformas que você pode usar uma imagem. Por exemplo, eu, quando estou no dia a dia, no meu trabalho, eu prefiro, por exemplo, eu passo muito tempo no celular. E eu passo muito tempo em reunião. Se alguém mandar um áudio para mim, rapaz, vai ser difícil eu ouvir aquele áudio. O que é que eu faço? Aqui estou no meio de uma reunião, estou no meio de uma apresentação, como eu estou falando agora com vocês, ó. Estou recebi um áudio aqui de um amigo meu. E aí o que acontece? Ele mandou um áudio, eu não vou ouvir, porque eu estou gravando aqui para vocês, só vou ouvir esse áudio lá para 6, 7 horas da noite, acho que é o horário que a gente termina aqui hoje de gravar essas aulas. E aí o que é? Me manda um texto para eu te responder, alguma coisa urgente. Então, é nesse sentido que a gente, tanto o visual quanto o texto, ele vai mudar a forma de quem está recebendo. Então, no digital, eu posso, por exemplo, ter um criativo visual, sendo uma postagem, sendo um slide, sendo um banner, sendo um card. Eu posso ter essa mesma informação através de áudio e eu tenho essa mesma informação através de vídeo. Então, são as formas que a gente tem de brincar, de interagir no digital, né? A gente consegue segmentar. A gente tem os jingles e as músicas, né? Que aí a gente tem muito trend. A gente tem a música do momento. A gente tem uma série de outros elementos que a gente pode colocar. Por exemplo, quando a gente vai fazer um stories, um reel, que a gente pode botar alguns elementos na nossa campanha e a gente variar nesse processo. E os vídeos e os criativos é a mesma coisa que eu falei aqui das artes, né? Que a gente precisa ter vários modelos. E as publicações, que são as postagens, né? Como é que eu vou trabalhar essas publicações diretamente, né? Então, assim, tem publicações que vão ser em blogs, tem publicações que vão ser em artigos, tem publicações que vão ser em sites. Então, é a mesma informação, mas ela com uma roupa diferente, com uma abordagem diferente de ser colocada. Então, por exemplo, eu vou ter card, eu vou ter banner, eu vou ter áudio, eu vou ter vídeo. Eu vou ter tudo isso junto em um único produto. Então, tem produto que, por exemplo, você não precisa falar, só precisa de gestos, por exemplo. Né? Por exemplo, se você for um candidato que preza pela diversidade, pela inclusão, e certamente você precisa colocar tradutor de Libras, né? Em uma transmissão. Ele vai estar usando linguagem de sinais. Então, de repente, é interessante você aprender algumas comunicações de Libras para você estar utilizando no digital também, né? E aí a gente tem a questão da comunicação, que aí a gente pode utilizar entrevistas, principalmente blogs políticos, jornais que fazem acompanhamento do processo eleitoral, distribuição de conteúdo. Como assim, Eugênio? Porque eu vou estar falando um pouco mais lá na frente,
sobre captação de lead. Captação de lead é captação de contatos. Mas, por exemplo, são os canais que tem no Telegram, são as comunidades que tem no Facebook, são os grupos que você tem no WhatsApp. Então, por exemplo, hoje você tem a questão dos grupos e você precisa distribuir esse conteúdo. Então, por exemplo, eu posso segmentar os meus grupos, por exemplo, de campanha. Eu posso ter, vou dizer assim, o grupo da família, o grupo do pessoal do trabalho, o grupo da igreja, o grupo da galera do futebol, o grupo o grupo da comunidade onde eu moro, do meu bairro, do meu condomínio. Eu vou participar de outros grupos. E aí eu tematizo, eu segmento, e aí, de repente eu faço materiais exclusivos. Mas aí eu preciso de um processo de distribuição. Não adianta nada no digital você produzir conteúdo se você não tem finalidade. No mundo real, você tem um pouco mais de certeza de onde vai chegar esse material. Por exemplo, se você vai para a TV quem vai estar vendo são os telespectadores, né? Que estão naquele momento assistindo aquele vídeo, aquela propaganda. Mas você não sabe quem é que está do outro lado. Na internet, a gente consegue segmentar. Por exemplo, eu quero que essa minha mensagem só chegue para mulheres casadas com 2 filhos, por exemplo, que moram na cidade de Brasília. Então, é um tipo de conteúdo que eu vou falar um pouco mais na frente, de distribuição, que a gente consegue interagir e a gente consegue fazer esse processo de distribuição de conteúdo. Um outro processo é a construção de lives, né? Então, a gente tem participação de podcasts, né? Então, assim, a gente está vendo muitos políticos agora fazendo podcast. Podcast tem a ver com conteúdo raiz, que eu vou falar um pouco mais lá na frente. Qual é a estratégia mínima de estar no digital, o que é que você tem que fazer para ter uma boa frequência, para ter uma boa audiência. E aí a gente vai estar aqui também falando sobre o podcast. O podcast é um conteúdo que a gente chama de conteúdo raiz, juntamente com as lives. E aí, claro que tem os portais e os sites, né? Não obrigatoriamente precisa somente ser o seu site ou ser só o seu portal. Também você tem outros portais de comunicação local, né? Você tem páginas no Facebook, você tem alguns grupos, por exemplo, de seguidores, né? Então, no Instagram, você vê muito essa questão regionalizada, né? De comunidades, de pessoas que divulgam serviços, que divulgam empresas na internet, né? E também a gente tem todo esse processo. Então, no mundo digital, voltando aqui, né? Antes de finalizar essa nossa aula, a gente tem a possibilidade de multiplataformas na internet. E aí, com isso, você precisa de um planejamento muito bem feito para saber quem você quer atingir no processo eleitoral com a sua comunicação. E aí, um dos maiores erros no digital é pensando que você vai viralizar nas redes sociais na campanha. Pessoal, quem viraliza nas redes sociais no processo eleitoral na campanha são pouquíssimos, são poucas pessoas. É um fato que ocorre, faz com que aquela pessoa, vamos dizer assim, consiga ampliar, explodir na internet. O que acontece na internet é o fato de você todo dia estar lá e todo dia você vai conseguindo seguidores, você vai tendo novas pessoas interagindo contigo. E aí você vai fazendo uma série de ações pedindo para as pessoas, pessoal, quem gostou do vídeo aqui, clica aqui, me segue aqui para mais informações, que a gente chama de CTA, né? Então a gente estimula as outras pessoas a estar nos acompanhando nas redes sociais. Por quê? Porque a gente quer reter essa audiência, né? Então a gente tem esses mecanismos aí, a internet nos dá diversas possibilidades. Na internet a gente consegue tirar intermediários desse processo, por exemplo, vamos dizer que você tem novas lideranças que querem passar com você, de repente falar diretamente contigo no Messenger, no Instagram.
no direct do Instagram, né? No Messenger no Facebook, no WhatsApp, no Telegram. E aí você consegue ter um contato direto aí com essas pessoas. Então, o que eu posso fazer no digital é isso. Lembrando que também existem regras. Então, lá quando começar o processo eleitoral, você tem isso muito bem definido, quais vão ser os tamanhos dos vídeos, o tamanho das postagens, como é que você vai fazer a distribuição paga, o que é que você pode postar, o que você não pode postar. Lembrando, diferente do real para o digital é todo dia. Independente se você está no período eleitoral ou não, né, no processo eleitoral, você pode estar se comunicando com o seu eleitor no dia a dia. É por isso que a gente fala de marketing político eleitoral. Política é todo dia. O eleitoral é um determinado tempo em cima de algumas regras. O político já é mais abrangente. Só tendo cuidado, claro, de não ficar pedindo voto ou pedindo apoio, usando essas palavras, né? Eu quero seu voto, eu quero seu apoio, eu conto contigo, fora do período eleitoral. Tem que deixar isso bem claro, né? Para que você não possa não caia ali na propaganda antecipada e ter sua candidatura impugnada ou ter algum problema na justiça eleitoral em relação a essas questões que você vai ter que responder, pagar multa, essas coisas todas. Então, galera, isso é o que a gente tem para colocar no digital. A gente vai falar um pouco mais lá na frente. Então, até a próxima aula. Vem comigo, simbora. Show!